Nessa terceira parte falaremos sobre o comando while. A estrutura do comando while é while e end while ou simplesmente end, e dentro dele os comandos. Mas à frente a palavra while, nós vamos ter aqui a expressão. O que significa essa expressão? É faça enquanto a expressão dentro do parênteses for verdadeira, ou seja, execute esses comandos enquanto a expressão dentro do parênteses for verdadeira. Então, nós vamos ter o seguinte, vamos ver um exemplo lá no Octave. Aqui o comando. Então, nós temos aqui o código, i igual a 0, e aqui faça enquanto i for menor do que 10. Então ele vai entrar, porque i é menor do que 10, porque o i está sendo 0. Então ele vai fazer i igual i mais 1, vai fazer i igual a 1. Aí vai comparar 1 menor do que 10, sim, e aí vai fazer i mais 1, vai dar 2. Vai comparar 2 menor do que 10, sim, então vai fazer 2 mais 1, 3. 3 menor do que 10, sim. 4 menor do que 10, até chegar 9 menor do que 10. Aí 10 menor do que 10, não. Então ele para de fazer o laço de repetição. Tá? Então vamos executar. Aí temos i igual a 1, i igual a 2, i igual a 3, até i igual a 10. Quando chegou no i igual a 10, ele comparou, ele fez o i igual a 10, né? Porque ele teve que criar o i igual a 10 para poder comparar. E fez 10 menor do que 10? Não. Então parou de fazer o laço de repetição. E este laço de repetição, o comando era o quê? Acrescentar 1 toda vez que o laço é repetido. Então toda vez que o laço fosse repetido, né, o comando era o quê? Acrescentar 1 na variável i. E foi feito isso até chegar i igual a 10 e chegar na expressão false. Então, execute enquanto for verdadeiro. Quando chegar a expressão for false, ele para de executar o comando while. Então, aqui o comando while fez isso, fez esse comando. Cuidado, né? Se você pôr uma expressão aqui que sempre for verdadeira, o seu código nunca vai sair, vai entrar num laço infinito. Se acontecer isso, porque você teve algum problema aí, algum erro, e você precisa pensar melhor no seu código. E se entrar num laço de repetição, aqui na janela de comandos, aperte Ctrl C, que o Octave vai interromper esse laço de repetição infinito, porque senão ele nunca termina. Então, cuidado. A expressão que você pôr aqui, um dia ela tem que se tornar falsa para o código conseguir sair desse laço de repetição. Então, faça enquanto, de fato, faça enquanto for verdadeira. E se ela for para sempre verdadeira, o código vai ficar executando para sempre. Então, cuidado. Então, vamos ver um exemplo. Um exemplo para o comando while. Nós vamos voltar lá na sequência, nosso exemplo da sequência, e vamos acrescentar o comando while, porque o comando while ele lembra muito o conceito de limite de uma sequência. Nós podemos atrelar ele a isso. Então vamos ver se ele de fato lembra.
Então, aplicar o conceito de limite de uma sequência no exemplo B que nós vimos. Então, esta era a sequência i dividido por i mais 1. Tá? Nós vimos lá que o limite é 1 no exemplo anterior. E a definição é para todo epsilon maior que zero e existe um natural n, tal que a distância entre o a e n menos o l, menor do que epsilon, é satisfeita para todo n maior do que esse n maiúsculo. Então, existe um valor e que, a partir de um determinado índice, todo mundo vai estar dentro deste intervalo de que da a e n menos l dá menor do que epsilon. Então, nós vamos aqui. O que está acontecendo? Nós temos aqui a nossa reta real. Nós temos aqui o L, que é o limite. Então, esse daqui é o nosso L. Este intervalo, ele define o que? Um tanto para a esquerda e um tanto para a direita. Então, um L menos epsilon e um L mais epsilon. Ele define aqui, então, um L menos epsilon e aqui um L mais epsilon. E como essa sequência aqui? Essa aqui é uma sequência, né, monótona, crescente. Então, aqui vai estar o A1, depois o A2. A partir de um determinado índice, N vai ter infinitos termos da sequência aqui dentro, até chegar suficientemente perto de L. Esse suficientemente perto de L é o quanto que você tolera de epsilon aqui, à esquerda e à direita de L. Então, se eu, por exemplo, adotar um epsilon 1 e menos 4, que é a mesma coisa que 10 elevado a menos 4, eu posso ir construindo essa sequência enquanto essa distância for grande. Ou seja, a distância dos termos da sequência com relação ao limite. Agora, quando essa distância ficar suficientemente pequena, ou seja, ficar menor do que o valor deste epsilon, a sequência vai parar de ser construída, porque eu vou considerar que já atingiu o limite. Então, faça a sequência, construa a sequência até a distância dos termos da sequência ficar suficientemente próxima do seu limite. Então, isso é bem o conceito do while, faça enquanto. No caso aqui é construa a sequência até os termos da sequência ficarem suficientemente próximos do seu limite. Então é isso que nós vamos fazer neste exemplo, usar o comando while para construir esta sequência até os termos ficarem suficientemente próximos de L. Então aqui nós temos o nosso limite, que é 1, e aqui eu vou colocar um epsilon 1 e menos 3, ou seja, 10 elevado a menos 3. Nós vamos começar com i igual a 1 e o primeiro termo é esse daqui. 1 dividido por 2, que é meio. E aqui vai entrar no while, vai comparar meio menos L em módulo. Por isso que eu uso o comando ABS. Então, a distância de meio menos 1, a distância de A1 até L está dando menos meio em módulo meio, que é maior do que epsilon.
porque quem é epsilon é 10 elevado a menos 3. Então, enquanto isso for verdadeiro, ou seja, enquanto essa distância for maior do que epsilon, a sequência vai ser construída. Então, o i vai ser i mais 1, que vai tornar 2, e aí eu vou construir o A2. Construir o A2, que é 2 terços, vai comparar com L, então a distância vai dar 1 terço. 1 terço é maior do que 10 elevado a menos 3. E aí eu mudo o i e construo o próximo. Vou construir até atingir a distância ser menor do que epsilon. Porque quando eu chegar que essa distância for menor do que epsilon, essa expressão não vai ser mais satisfeita. Então, o laço de repetição while vai ser encerrado. E aí nós vamos construir a nossa sequência até o termo da sequência estar suficientemente próximo do seu limite. E esse suficientemente próximo está sendo fornecido pelo epsilon, que nosso exemplo está sendo aqui 10 menos 3. Aqui, logo após o funct, eu pus format long. O format long é para ele usar mais casas decimais, tá? Do que o padrão. Então, aqui a gente vai usar mais casas decimais. No caso, seria uma aritmética de ponto flutuante de dupla precisão. E aqui, para escrever na tela para nós, para informar aqui. Informar que o limite foi atingido, para que valor de i, que eu quero, né, aqui, essa informação, e o último termo calculado foi aqui para imprimir o último termo. Se eu quisesse toda a sequência, eu coloco aqui apenas a. Aí eu vou ter a sequência como um todo. Então, vou escrever aqui também para mostrar a sequência como um todo. Então, este é o exemplo 7. Aí temos a sequência como um todo. Então, vou voltar tudo aqui. Aqui. Executamos aqui. O epsilon foi 10 a menos 3. O limite atingido foi em i igual a 1000. E o último termo calculado foi o 0,99901. Então, construiu 1000 termos. E esses 1000 termos estão aqui, da sequência. Então, ele fez até atingir o limite. Eu vou fazer esse mesmo exemplo agora colocando um menor aqui para a gente visualizar. Então, aqui, vamos supor que o nosso epsilon é 10 elevado a menos 1, então o limite foi atingido em i igual a 9. E o último termo calculado foi o 0,9. Porque o próximo já atinge o limite. Então, esse foi o exemplo com o comando while. Agora, voltando lá no código 4 que nós fizemos, né? Fazer uma correção. Lá quando a gente definiu a série, que nós corrigimos no slide, aqui a gente trocou o S1 por A1. Então, aqui é A1, A2 até o AN. Né? Vamos alterar aqui no código, no E4. E uma última pergunta que eu gostaria de fazer é: será que a gente pode fazer um laço de repetição dentro de um outro laço de repetição? E a resposta é sim, podemos fazer. Então, vamos para um último exemplo, que é: podemos ter laço de repetição dentro de laço de repetição? Sim, podemos. E o nosso exemplo vai ser esse daqui: construir uma matriz.
Para construir uma matriz, a gente precisa de um laço de repetição dentro de um laço de repetição. Então, vamos construir este exemplo. Então, criar uma matriz AIJ com AIJ sendo 1 dividido por I mais J. Então, voltando no Octave, este exemplo aqui, então criar uma matriz de dimensão M por N, eu vou criar uma 3 por 3, porque a gente precisa definir quem é M e quem é M. Então, nós vamos definir M sendo 3, N sendo 3, pode ser qualquer valor aqui, mas tem que fixar. E aqui eu vou criar uma matriz cheia de zeros. Não é necessário esta linha, mas ao criar uma matriz cheia de zero para depois mudar os valores dela, o Octave é mais rápido do que criar a matriz diretamente sem antes defini-la ela cheia de zeros. Então, esta linha pode ter ou não pode ter. Mas aqui eu criei a matriz cheia de zeros. E agora, o que a gente vai fazer? Um laço de repetição dentro do laço de repetição. Por quê? Para criar a matriz, a gente precisa tanto variar I como variar J, ou seja, a gente precisa varrer as linhas e as colunas de uma matriz. Então, para varrer as linhas, nós vamos ter este laço de repetição externo, que vai variar as linhas. E aqui, internamente, nós vamos ter o laço de repetição que muda as colunas, ou seja, quando o I for 1, aqui vai ficar fixado 1, aqui vai ficar 1. E aí vai fazer J de 1 até N. Então a gente vai construir o A11, o A12, o A13, o A14 até o A1N. Terminou. Volta aqui. Quando o I for 2, aqui é 2, aqui é 2. Aí o J vai variar de 1 até N. Então aqui vai criar o A21, o A22, o A23 até o A2N. E vai assim até terminar, até o I chegar a N. E vamos pedir então para mostrar a matriz na tela. E além de mostrar a matriz na tela, eu vou colocar um comando que nos fornece a informação da dimensão da matriz. E esse comando é o comando size. Ele não só dá o tamanho da matriz, mas de um array em geral. Então vamos executar. A matriz gerada e aí temos a matriz gerada e a dimensão dela é 3 por 3. Mas se eu fosse querer mudar a dimensão da matriz, por exemplo aqui, se é uma matriz 3 por 4, nós vamos ter a matriz gerada e a dimensão dela é 3 por 4. Então, por hoje é isso. Até!